A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Jeremias, capítulo 31, bem embaixo, versículo 11, que diz: E o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Israel estava vivendo momentos muito difíceis na sua vida. A Babilônia tinha tomado posse de Jerusalém. Estava ali por 70 anos vivendo em escravidão. Eles não tinham força para lutar contra esse principado dos babilônicos, dos caldeus, né? Por isso a expressão do profeta diz: e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Ele estava falando que Deus ia livrar o povo dele da Babilônia, né? Que era um povo mais forte. Não somente mais forte que Israel, mas muitos países. Babilônia tomou conta de muitos lugares, né? E às vezes na nossa vida, né, nós encontramos empacados, nós não, não conseguimos romper, as portas não se abrem. Jesus deu autoridade para os discípulos para expulsar demônio, mas houve um momento lá em que eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino, né? E ficaram ali ao ponto que o pai levou com lágrimas a Jesus e falou assim: olha, teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus expulsou, né? E às vezes nós nos encontramos assim, nós repreendemos, os demônios nos submetem, mas tem um bando de demônios que são fortes. Quando os discípulos perguntaram por que nós não podemos expulsá-lo, aí Jesus, essa casta, esse tipo de demônio, só sai coração e jejum. Ele está dizendo que há demônios fortes. Talvez se apoderou de você uma legião, ou quem sabe um só, mas forte demais. Os anjos são fortes. Não sei se você se lembra de um texto bíblico que um anjo do Senhor matou num dia 180 e poucos mil do exército assírio. Os anjos são valorosos em poder. Isso não contando o que ele tem, né, de anjos ao seu favor. Deus, ele comanda esses anjos grandes e fortes, né? Então, às vezes, esses anjos nos impedem, nos bloqueiam a nossa vida. E a gente não consegue, a gente ora, jejua, né? A gente, de madrugada, busca o Senhor, mas parece que ele veio para ficar, né? Então, a gente sofre na nossa vida cristã desses demônios que são valorosos em poder, né, em autoridade. Eles nos cercam. Uma vez o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses 2,18, acho que é isso, e diz assim: eu quis ter convosco 2 vezes, falando para a igreja de Tessalônica, mas Satanás barrou o nosso caminho 2 vezes. Olha, o apóstolo Paulo, um homem cheio da graça e do poder de Deus, mas, no entanto, Satanás barrou ele 2 vezes, né? Você vê na esfera espiritual, Satanás barrou o anjo Gabriel 21 dias. Então, existe, né? Mas olha a promessa aqui: livrou da mão do que era mais forte do que ele, né? Deus, nós vamos fazer uma oração, né? Nós vamos pedir que o Senhor venha nos livrar desse espírito, dessas legiões, desses demônios, dessas portas cerradas que são mais fortes, né? São fortes. Você nunca viveu uma prisão, um bloqueio na sua vida como está agora. E você já fez campanha e ainda a coisa persiste, né? Então vamos fazer uma oração agora. Eu quero orar por você e depois a gente continua a conversar mais um pouquinho.
Meu Deus, meu Pai, não é só eles que têm essas dificuldades, eu tenho também. Às vezes, ó Pai, o inimigo nos apodera de tal maneira que bloqueia nosso caminho. Nós tentamos sair, conhecemos as formas de sair, mas não saímos. Que nem o salmista Asaf fala, estou preso e não sei como sair. E, ó Deus, eu quero orar por essa pessoa que está em prisão, essa pessoa que está vivendo um momento muito difícil. Conforme Paulo foi bloqueado, o anjo Gabriel, quantas pessoas, ó Pai, estão realmente bloqueadas, não realizam, não acontece isso, vai dias, vai anos, e ó Deus, que essa situação piora cada vez mais. Então nós oramos, conforme esse texto que diz que o Senhor, em Jeremias 31:11, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Venha redimir essa pessoa, redime também a minha vida, nos livra, Pai, de coisas poderosas que estão, ó Deus, nos cercando, nos impedindo. Dá, Senhor, a vitória, Pai, para nós, abre as portas, que possamos, Pai, viver uma vida melhor, dando glória a Deus e não vivendo chorando, mas que a gente possa ter momentos de alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, creia que o Senhor, numa oração simples como essa, que Deus vai abrir as portas, vai repreender. Só Deus. Você sabia que tem demônios que, quando caíram, uns foram para o abismo, outros estão aqui na terra, mas tem 4 demônios atados junto ao rio Eufrates, que têm poder para aniquilar, vão destruir a terça parte da terra. Tem demônios fortes mesmo. Tem pessoas que menosprezam água. Os demônios, eles são fracos. Em nome de Jesus a gente amarra. Não vá por esse caminho, não. Tá certo que você tenha uma autoridade sobre alguns, mas tem uns que, quando às vezes eles chegam sorrateiramente, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, e às vezes nós damos, e eles vêm e nos amarram. E isso que está acontecendo com você tem muito tempo. Então, e Deus, olha, fica com essa promessa, toma posse, livrou da mão do que era mais forte do que ele. Deus vai livrar você daquele que é mais forte, já livrou de tantos. Agora esse gigante, esse demônio, que parou na sua casa, na sua vida financeira, espiritual, sentimental, você não vê fluir, e você está patinando, você não está conseguindo receber as suas bênçãos, suas vitórias, que Deus prometeu, Deus prometeu. Quando Deus promete, então Deus, ele vai trabalhar. Nós fizemos a oração, por você. Deus vai trabalhar em teu favor. Deus vai trazer a sua vitória. Ele diz assim, em Isaías 43, irei adiante de vós, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. É o mover de Deus. Deus chega um momento, conforme diz a Bíblia, agindo Deus, quem impedirá? Talvez ainda Deus não agiu, mas nessa oração Deus vai agir. E quem vai impedir? Ninguém. O diabo vai ter que bater em retirada. Amém? Fica com essa palavra. Deus me deu agora e eu passo para você. Tudo isso que está te prendendo vai soltar. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor. Tchau.